Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte do Revide, o podcast do grupo de capoeira Dança da Morte. E hoje eu tô muito feliz porque a mesa tá cheia! Eu estou batendo um papo agora com amigos, então acho que hoje vai ser um episódio muito mais descontraído. A gente vai dar muito mais risada e a gente vai aprender muito sobre educação física e sobre como a educação física se envolve com o mundo da capoeira. Vou começar apresentando as pessoas novas, porque o Mestre Lampião todo mundo já conhece. Vamos com as pessoas novas aqui. Eu estou com o Avatar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí. E com o João Grilo. Salve! Agora vamos começar com essas nomenclaturas pra gente poder seguir, né? Avatar, isso é seu nome de batismo ou é o apelido? De onde que surgiu? O que é Avatar? O Avatar, bom, eu tenho alguma caminhada na capoeira, né? Não comparando as outras pessoas que estão aqui mais antigos, né? Mas eu passei por alguns grupos de capoeira, né? Ao longo da caminhada e me firmei no Dança da Morte. Porém, ao longo dessa caminhada eu já tive outros apelidos. O apelido de Avatar, ele é bem recente para mim, né? Então acho que o mestre vai poder falar com mais firmeza do que por que esse apelido. Mas o meu nome é Daniel, eu sou formado em Educação Física e tenho aí alguns anos de prática de capoeira. E, bom, acho que o mestre pode falar melhor do apelido do que eu. De onde é esse apelido, mestre? Não, o Avatar é por causa de uma... Nós já tínhamos um galalau na nossa escola, né? Um cara grande, né? E ele chegou com umas trancinhas, tipo um substituto de corpo, né? Aí a gente apelidou de Avatar, né? Por causa do tamanho, né? E a aparência, né? Essa trancinha ali, feito um... Como é que chama aquele negócio que é aqui atrás? Umas trancinhas de dreadzinho, né? Ele chegou com os dreadzinho e tal. Aí nós apelidamos porque parecia legal o Avatar, né? Ele, no final do filme ele corta a careca aqui do lado, né? Ele ficou legal, pareceu. Aí a gente apelidou de Avatar, que nós já tínhamos um galalau, né? Então, um grandão já na escola. Ele chegou, a maioria dos meus capoeiras é pequeno, né? Ele chegou um pouco maior, aí apelidou, pegou, né? Pegou. Foi pejorativo, né? É que normalmente pega, né? Esses apelidinhos sempre... Geralmente... Mas quando não quer, né? É principalmente quando não quer. Entrevia no cara ali, fica gruda, não tem jeito. Tem que sair de escola pra trocar, né? Não tem jeito. Então o apelido não é uma coisa que a gente decide, a gente chega lá e recebe. Recebe. Aí você aceita que dói menos. E João Grilo? João Grilo, da onde veio esse apelido? Apesar de que nome e apelido estão conversando ali, né? Tô bem próximo ali e tal. Conta um pouquinho. João Grilo, ele veio lá no início, lá quando lançou o filme do Alto da Compadecida. Eu adoro esse faz filme, inclusive. Faz um bom tempo já, eu nem sei quanto tempo faz. Não sei, só sei que foi assim. Exatamente. E aí, tava na transição tava caindo o cabelo, né? Tava aquele dor no peito, cabelo caindo. E aí, chegava pra treinar, o cabelo todo bagunçado. Sabe aquela fase que você tenta cobrir o que não tem? Você não aceitou ainda, né? Você já tá no processo de aceitação. Isso. E aí ficou muito parecido com o ator, né, do Alto da Compadecida, o João Grilo mesmo, né? Sim. E aí tinha meu primo, que também entrou na mesma época, um pouquinho depois que eu, né, pra treinar. E aí ficou a dupla, né? João Grilo e Chicó, né? Aí ficou João Grilo. E não tem como não aceitar, né? Chegou lá, esse o seu apelido, aceite. Aceitou. Caramba, eu achava que era por causa dos pulos, cara. Por causa dos saltos? Eu achei que fosse. Não. Eu tinha certeza que era. Todo mundo acha, só porque faz mortal. É João Grilo, é porque é do Grilo e tal. Né? É do filme. Por causa do Alto da Compadecida. E você também é formado em Educação Física? Sou professor de Educação Física, né? Professor de capoeira. Especialista em docência, que é docência, especialista em ensinar. Fiz a especialização. E quanto tempo faz? O que? Da formação? Da sua formação. Vamos ver. A educação física tem... Acho que em 2012. Eita, tem um tempinho já. Tem uma década, mais de uma década. Já mandou uma década. É uma década. Mas trabalhar com a capoeira nas escolas tem 16 anos, 16 a 17 anos. Nossa, já tem bastante, quase a minha idade. É isso mesmo. Quase. E como que você entrou na capoeira? Você estava indo na padaria, você estava na sua casa, você estava indo na padaria, passou na frente de uma escola, caiu na roda de capoeira, já como foi essa chegada? Então, eu cresci num bairro, vocês conhecem, né? O bairro São Mateus. E na época que eu cresci, na década de 90, era um bairro bem conturbado, para não falar outra palavra assim, né? Para ser bem corporativo, é um bairro complexo. Isso, aquele barril de pólvora.
E né, consequentemente, né, aquele tipo de movimentação do bairro refletia, né, na gente, né. E então era vou falar uma expressão, né, usar a gíria, né, permitir para usar a gíria, era um moleque muito serelepe, né, vamos falar muito arteiro, né. E aí pra assistir aqueles filmes, né, de Kung Fu, do Bruce Lee, achava muito legal, o pessoal que nem o Messi fala, o cara pulava na parede e pulava pra outra, eu falei, eu queria fazer isso aí. Praticamente voando ali, voando, né? Voando. Aí quando eu fui ver, eu conheci na Avenida Mato Bem, né? Tinha uma academia de karatê, se eu não me engano era Shotokan, na época, em cima do Joaninho, eu acho. Ainda tá lá. Ainda tá lá. Nossa, ainda tá lá. Ainda tá lá. Amado. E não tinha condições, sem chance. Meus pais não tinham condições, nunca tiveram assim para um valor bem alto. E aí eu tive contato com alguns amigos mais velhos que faziam capoeira e tal, só que eu não treinava, não frequentei um grupo, né, uma academia, né. Só aquela coisa mesmo, vai no Parque do Carmo, salta, aprende a fazer salto mortal. Aí depois, né, que eu fiquei sabendo que um amigo em comum, né, o Kamui, japonês, que ele já treinava no Dança da Morte. E aí ele falou, você que gosta, vamos lá. Aí eu fui visitar com ele lá, ele assistiu os treinos dele. Aí eu gostei, ele me levou pra academia do Mestre Rato lá em Mauá. Aí foi lá que comecei, fui em 2002. Lá. E aí não parou mais? Não parou mais. E você, Avatar? Também passou ali, viu alguma coisa rodando? Como foi que essa Então, entrada? eu fui na década de 90, né? Eu sou crescido ali na década de 90. Eu saí há pouco de casa, quando era mais novo. E aí a influência mais vem na questão dos filmes, né? E aí... quem cresceu na década de 90 viu ali, com certeza assistiu Esporte Sangrento, né? Que foi um filme que influenciou bastante gente a entrar na capoeira, quase um comercial, né? Passando na televisão. Esporte Sangrento, eu vou entrar no grupo Dança da Morte, que aí eu já, caso as duas coisas, ninguém me pega. Pois é. E, bom, eu assisti o filme, né? A capoeira, ela como ao brasileiro, bate de dentro pra fora, né? Então, quando você vê aquilo, você conhece, você escuta o ritmo do berimbau, escuta o som, escuta a percussão, aquilo já vem de dentro pra fora, né? Para algumas pessoas, não para todos, né? E naquele momento não tinha nenhum grupo, não tinha nenhuma referência de espaço e tudo mais, e aí eu guardei aquela vontade comigo. Mais pra frente, foi passando o tempo, eu descobri que um dos meus colegas de escola ali, ele frequentava um grupo de capoeira que era próximo à minha casa, e aí ele me chamou, né? Era um projeto social, era numa igreja, fica ali no Alto da Lapa, e eles seguem com o projeto até hoje, foi lá que eu comecei a praticar capoeira. A minha ligação com a capoeira vinha muito dos movimentos de acrobacia. Aquilo me chamava muito a atenção. Porém, aconteceu desse grupo não ser um grupo que tinha como muita expressão os movimentos de acrobacia. Era uma capoeira mais direta. Então eu fiquei ali durante um tempo da minha formação, porém a gente vai se encaminhando para onde a gente tem mais afinidade, né? Os ornamentais, né? A gente aprendeu sobre os movimentos no episódio 2. Inclusive, pode ir lá, gente, vai entrar no canal, vai lá no episódio 2, que isso que o Avatar tá falando agora é sobre diretos, os ornamentais, vocês vão entender melhor. E aí é isso, como eu falei, minha caminhada na capoeira ela não é reta, né? Ela faz algumas curvas, né? Mas acho que assim como qualquer ser humano, a gente busca aquilo que a gente tem afinidade, né? Às vezes a gente não encontra na primeira tentativa, vai procurando até encontrar. No momento eu estou no grupo Dança da Morte, onde eu consigo expandir os meus interesses, as minhas capacidades físicas, e acho que é onde eu me encontrei, assim. E nunca mais parou também? Entrou e não teve um tempinho sabático sempre ali? Tem, né? Sempre tem, né? É difícil, aí, como o mestre fala, às vezes a vida chama, né? Então, às vezes a gente consegue praticar capoeira, aí no momento da faculdade tive que dar uma parada, eu me envolvi com dança de rua também bastante tempo, e foi onde veio o interesse de estudar educação física, e aí vem a faculdade, vem trabalho, a gente se afasta um pouco, para de treinar, imagino que você deve ter parado também um tempo. Com certeza foi esse o meu problema, com certeza. Não foi porque eu não passava nas avaliações. E aí é isso. É muito bacana. Você comentou agora que você fez dança de rua? Dança de rua. Dança de rua. João também. Você também, João? Nossa, novidades pra mim. Não sabia. Break. E então a parece cultura de rua, ela acolhe, né? Tanto a capoeira quanto a dança principalmente de rua, ela acolhe, né? quem não preparou o orçamento para aquele ano para fazer uma coisinha assim, né? Sim. Você vai naquilo que a gente consegue fazer.
Mas você falou que isso também te impulsionou a escolher educação física. E a minha próxima pergunta para vocês, minha próxima curiosidade era justamente se a capoeira de alguma forma influenciou vocês na decisão de escolher uma faculdade. Então, qual faculdade eu vou fazer? Bom, vou fazer educação física. A capoeira influenciou de alguma forma ou não? E se influenciou como? Bom, não é aquele caminho que o pai planeja para o filho, né? Eu cheguei pro meu pai e falei assim, bom, pai, eu decidi que eu vou fazer educação física. Falei para ele assim, pai, eu vou decidir que eu vou fazer uma faculdade da área da saúde. Ele falou, nossa, meu filho vai ser médico. Vai ser médico? Aí o brilho cresceu no olho assim, dele, né? assim, na hora que ele criou muita expectativa, eu falei, nossa, eu vou falar. Ele, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Vou fazer educação física. Ele murchou na hora, eu falei, nossa. Oh, meu filho. Não, mas como é que você imagina você velho, dando aula e tudo mais, você vai ter energia e tal. Mas aí é aquilo, né? São as aptidões, né? Eu não me via ao longo da minha vida toda dentro de um escritório, né? Eu já trabalhava em escritório na época que eu decidi que eu faria educação física. Eu terminei a escola e aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, né? Porque eu entendia que se eu entrasse no ensino formal, no ensino superior, naquele momento não ia ser tão proveitoso. Estava com outros focos, outras ideias na cabeça e acho que naquele momento não seria tão oportuno. E aí eu parei depois que eu terminei o ensino médio. Eu parei um tempo, fui pesquisar o que eu queria fazer, fui trabalhando em algumas áreas, aí fui para a área de escritório. E aquele trabalho de escritório todos os dias, a repetição me causava uma sensação de ansiedade muito grande. E ali eu vi que eu não ia conseguir seguir com aquilo ao longo da minha vida. Eu tinha alguma aptidão para mexer com tecnologia e tudo mais, mas o dia a dia estava maçante demais. E aí eu fui procurar uma outra forma de viver, né? Tem pessoas que se adaptam, tem outras pessoas que não se adaptam. E aí eu lembrei que, ao longo da minha vida eu mexi com dança de rua, mexi com capoeira, e aí eu achei que a faculdade de educação física seria um bom caminho. Tanto que estamos até hoje aí, mas, né, tem os percalços, né, assim como qualquer profissão, tem os percalços, tem todos as temos, coisas né? boas, né, Tem com certeza. Umas coisas que a gente tem que deixar passar, umas coisas que a gente tem que engolir, mas tá tudo bom. É isso mesmo. E você, João, como que foi? Na verdade, assim, não foi bem uma escolha, foi uma circunstância, né? Mas eu entendo que essa circunstância foi um presente, né? Que a gente não tinha nada. De repente aparece a capoeira como forma de oportunidade para se movimentar, ou com o que o Avatar acabou dizendo, a expressão corporal, né? A gente queria se expressar, se movimentar, tal. Não sabia identificar aquilo, né? E aí depois, com o tempo foi passando, né, a gente eu conheci um aluno que também treinava no grupo, que era da educação física. E aí ele falou assim, me convidou para trabalhar, né, na escola, e aí falou, mas tem que estudar, tal. Tá bom, o que é isso aí? Você tem que fazer isso, bora lá fazer, então. E aí foi uma circunstância, né, foi uma coisa levando a outra, né. Por que eu falo circunstância, né, porque eu que nem foi, eu não tive a orientação que o Avatar teve, né, você vê que ele descreve certinho, né, o entendimento dele, entender o que ele queria, tal, essas coisas. E o que ele não queria, que então, isso é muito importante também, saber o que você não quer. Exatamente, né, eu não tinha, né, tem isso aqui para fazer, beleza. Vamos lá, vamos fazer, não sei o que vai dar, e foi. Mas foi assim, né? Foi a capoeira, aí dentro da capoeira eu conheci pessoas que me levou para outros lugares, né? Que me levou para educação física, o estudo, tal, essas coisas, e aí foi seguindo. Hoje eu entendo que foi uma boa escolha. Tá feliz com a sua escolha? Ainda uma bem, escolha, né? Ainda bem. Eu acho que em 98 surgiu um projeto, um tal de CREF alguma coisa, que obrigou os capoeiras a fazer curso de educação física. Isso, teve isso. Até que foi... Isso, mestre. Teve isso, só que, tipo assim, como é que eu posso... Esse movimento, né, eles perceberam que estava errado esse movimento. Por isso que voltou para trás. Por quê? Porque a capoeira, e assim como outras manifestações, trabalha a cultura. Então o CREF, ele não pode atuar na cultura de um povo, o folclore. Ele tem que atuar naquele que quem procura ele, né? Que procure ele. Isso. Né? Aquele que não procura, por exemplo, da educação, parte da educação física voltado para a educação, não precisa do CREF. Parte da educação física, para parte do treinamento, para parte da musculação, aí precisa do CREF.
É interessante esses caminhos. E aproveitando que vocês estão falando dessa questão de cultura, falando um pouquinho de pessoas, me veio até uma curiosidade sobre o impacto da profissão de vocês, misturada com todo o conhecimento de capoeira e trajetória de capoeira de vocês. Como que vocês hoje, no dia a dia, impactam a sociedade, as pessoas, né? Com conhecimento de capoeira e como professores de educação física. Falei certo, João? Falou Aê. certo. Falou certo. João me corrigiu no começo, já contando, que eu falei educador físico e é professor de educação Professor física. de educação física. Perfeito, mas como que é esse impacto, né? Com essas habilidades que vocês têm e com quem vocês interagem no dia a dia, no trabalho de vocês? Sim. É que, tipo assim, nosso trabalho, né, tem um público-alvo, né? A gente consegue desconstruir a capoeira e construir de acordo com as normas da instituição de ensino, né? Então, por exemplo, eu tenho turma de 1 ano, crianças de 1 ano de idade. Eu passo Uau. capoeira para ela, de 1 ano, de 2, de 3. O Avatar também segue na mesma linha de Tão trabalho. pequenininhos assim Tão também? muito Pequenininhos pequenininho. assim, né? Também dou aula para adolescentes também. É aí você modifica a estrutura de linguagem, né? E a forma de se movimentar. A educação física, ela nos dá, né? Ela treinou, vamos falar assim, né? A gente estudou e nos deu esse olhar para entender o que da capoeira e como da capoeira a gente pode destinar para o público-alvo, Perfeito. né? Nesse sentido assim, né? Então, se quiser complementar, à vontade. A gente trabalha com educação infantil, né? Eu especialmente trabalho mais com educação infantil. E uma das ferramentas que a capoeira pode trazer é exatamente a questão da comunicação, o ritmo, o entendimento corporal. Então, por exemplo, para a educação infantil, nós não temos o interesse de formar lutadores de capoeira ou atletas de capoeira ou para ganhar campeonato, ou seja lá o que for. Por exemplo, na educação infantil, nós nos utilizamos da capoeira e o que ela tem para ensinar alguma coisa para o indivíduo ali. Então, por exemplo, a gente tem na capoeira movimentos invertidos, tem movimentos de força, movimentos de flexibilidade, movimentos de equilíbrio. E todas essas coisas eu posso me utilizar para ensinar crianças pequenas. Então, por exemplo, talvez eu não consiga ensinar uma criança, por exemplo, fazer uma armada e dar 2 voltas num pulo, mas eu consigo fazer ela aprender a se equilibrar numa perna só, levantar a perna, esticar a perna, sabe, levantar e sentir o equilíbrio de um lado e de um outro do corpo, musicalidade, o ritmo. Então, tudo isso aí a gente... história. Exatamente, que está extremamente envolvida com a cultura do nosso país, né? A capoeira é uma arte marcial brasileira. Muitas pessoas, parece obviedade a gente falar, né? Mas infelizmente algumas pessoas não sabem que realmente as pessoas, imagino que o mestre deve ter enfrentado isso muitas vezes na vida. A capoeira veio da África, né? Não é que ela veio da África, né? Ela iniciou-se ali alguma coisa na África, mas é como eu já escutei o pessoal falando que a capoeira, a pessoa que deu à luz a capoeira, ela engravidou na África e deu à luz no Brasil. Digamos assim. Né? Eu gostei da analogia. Então, é interessante. Eu não lembro quem fez essa analogia, mas eu escutei uma vez e fez algum sentido para mim. E a capoeira, ela tem muitas ferramentas que se é possível trazer para o ambiente escolar, né? Por mais que, como eu falei, não se forme ali um lutador, e nem é esse o objetivo, mas se consegue utilizar muitas coisas que existem dentro da capoeira para formar cidadãos. A própria disciplina da capoeira, os movimentos, os momentos da capoeira. Esse momento é para fazer movimentação, esse momento é para estar na roda, esse momento é para brincar. Então tudo isso dá para ser trazido para o âmbito escolar. Nosso objetivo, por exemplo, dentro da educação infantil, não é formar lutadores de capoeira, é formar cidadãos. Exatamente. E fazer desenvolver, né? Exatamente. Desenvolvimento motor, né? Trabalhar com o corpo, né? Fazer com que, nem ele falou, né? Trabalhar o equilíbrio, isso é a construção do desenvolvimento motor, né? Vai fazer com que cresça uma pessoa saudável, né? E mais completa, né? Eu vou dar um exemplo, vou sair um pouquinho e vou para a educação física e depois a gente volta para capoeira. Capoeira escolar, né? No caso, né? Desculpa, vou me titular assim, né? A capoeira que a gente trabalha chama capoeira escolar. Tá bom. Que muda, porque... porque a capoeira das ruas, eu quero dar pernada, quero dar pernada. Exatamente, tem milhares de capoeiristas. Mas profissional de capoeira tem muito pouco. Muito pouco. Então, vamos lá para a educação física. Exemplo.
Como que eu posso trabalhar com as crianças noção de tráfego? Não faço ideia. Com uma coisa muito simples. Pega-pega. Pega-pega. Nossa, eu adoro pega-pega. Percebe? E isso é uma noção de tráfego que hoje, cada vez, né, que o tempo passa, as crianças brincam cada vez menos. E não desenvolve a noção de tráfego. No início, vão esbarrar, vai atropelar o amiguinho, vai esbarrar na parede. Depois que eles vão praticando essa brincadeira e se divertindo, eles vão ter o tempo de distância, eles vão saber parar no tempo certo, eles vão saber se desviar. Percebe? Agora vamos voltar para a capoeira, né? Capoeira escolar na educação infantil. A gente trabalhando, porque não dá para passar o pega-pega para criança de 2 anos, de 3 anos. Mas dá para trabalhar a capoeira com as movimentações básicas para desenvolver o corpo como um todo. Percebe? Por isso que a capoeira ela é muito rica. Ela é muito rica. E aí dá para ir de 1 ano até a idade, né? 60, eu tô trabalhando com 60. Eu tenho uma turminha lá de 60 a mais. E a gente vai falar sobre isso depois. E achei muito interessante a gente trazer todos esses conceitos, mas a pergunta que não quer calar e que eu tentei me segurar aqui pra não cortar o Avatar falando é: como assim uma armada com 2 voltas? Porque eu fiquei pensando, como eu faria uma coisa dessa? Você faz a primeira armada, não põe o pé no chão e passa a segunda. Mas como? Gente, Exatamente, eu preciso voltar a treinar. Dá pra dar 2 voltas lá em cima? Você consegue fazer? Não, Você consegue fazer? Consigo. Sério? tô sem treinar muito. O João tô faz treinando esse agora, negócio. praticamente. Mas Fácil. como? Você pula, a perna gira 2 vezes? Isso. Você lembra do Street Fighter? Sim. Do Ryu? Sim. Isso, Ele é o Rio. É isso aí. É isso. Tá, hoje Armada vocês vão pro treino hoje mais tarde? Não, tem compromisso Não, agora. que pena, porque eu queria muito ver isso. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Acho que a gente conseguiu entender bastante sobre essa conexão educação física e capoeira. Falei? Certo? Educação física e capoeira. E a gente precisa destrinchar um pouco mais esse assunto, entrar nos pormenores. Que tal se vocês vierem novamente aqui pra gente entrar mais no detalhe ali de educação física, falar um pouquinho mais de lesões, condicionamento físico, dar um pouquinho mais de profundidade nesses temas. Vocês topam? Com certeza. Muito obrigada. Então, até o próximo episódio que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre educação física e capoeira. Obrigada, pessoal. Salve, salve. Valeu.